Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui para a gente falar um pouquinho sobre a última estrutura de repetição, que é com o comando repita, tá ok? Então ele é bem parecido lá com o enquanto que nós vimos no outro vídeo, no último vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá ok? Vamos lá a um exemplo. Muito bem. O comando repita também é utilizado para que se repita, né, a estrutura indeterminado número de vezes. A diferença é que a gente diz que ele é do tipo pós-teste. O que é o pós-teste? Ela só verifica aquela condição para parar ou continuar no final. Ou seja, eu tenho certeza de que a estrutura pelo menos uma vez será realizada. Então ela vai testar apenas quando chegar no fim. Pegando o mesmo exemplo do último vídeo, né? Eu tenho aqui a minha variável resposta, que é o que vai receber aqui a indicação, né? O sim ou não, para que eu possa continuar. Aí eu tenho aqui um repita, olha só, o repita ele começa aqui, ele vai até lá na linha 15. Então, minha estrutura de repetição, isso aqui já foi comentado, né? Que recebe as duas notas, faz o cálculo da média e apresenta a média para o aluno lá no outro exemplo. Então veja que aqui no final, na linha 13 e 14, é onde ele vai perguntar se deseja realmente continuar, né, calcular as médias, vai ler a variável resposta e ele vai fazer isso, né, até que resposta seja diferente de S. Ou seja, aqui a comparação é um pouco muda em relação ao exemplo anterior. Ele vai continuar enquanto ela for igual a S. A hora que for diferente de S, né, ela deve parar. Ou seja, a hora que eu digitar qualquer coisa diferente de S, no caso o N. Muito bem, vamos lá ver o exemplo dessa estrutura. Muito bem, pessoal. Aqui então eu tenho a minha estrutura do repita aqui no algoritmo, né? No interpretador, no visual. Eu vou executar ele também passo a passo. Rapidinho, né? Que nós já vimos esse exemplo da média. Ele vai entrar aqui no repita. Então veja que aqui ele executa pelo menos uma vez. Ele está esperando a nota, eu vou digitar outra nota, calculou a média, aí ele vai me perguntar, deseja continuar? E aí ele vai esperar a minha resposta. Vou colocar um S aqui. Um probleminha, né? Eu preciso tirar o acento desse até. É bom que isso aconteça, que dê errado, porque aí também às vezes vai dar errado para vocês, vocês vão descobrir o que está acontecendo, né? Não tirei o acento. Interessante é que ele mantém a cor azul do comando, né? Como se ele estivesse reconhecendo aquele comando até com acento. Agora sim, ele vai pedir para que eu digite continuar sim ou não. Veja só, digitei o S, olha para onde ele foi. Ele foi lá para a linha 7 e deu continuidade. Vai pedir, perdão, a nova nota. Vou dar uma nota baixa aqui. Nota baixa para mim, que eu esqueci de colocar o até sem acento. Aí ele vai perguntar de novo, vou pôr um não, que eu não quero continuar. Aí o algoritmo se encerra porque a condição aqui não foi satisfeita, né? Ele repetiu, perdão, foi satisfeita porque não foi igual a S, foi diferente de S. Eu coloquei a letra N
e aí ele encerrou então o algoritmo. Veja aqui que ele interrompeu e parou. Muito bem, só ficou faltando eu falar uma coisinha a respeito do enquanto. Eu vou falar para ele salvar, né, que eu modifiquei aquele exemplo do enquanto do último vídeo, que era esse. Ele faz lá para mim o pré-teste, né? Então, o enquanto ele testa aqui e o repita ele testou lá no final. Veja que aqui ele pode não executar a minha estrutura. Em que situação? A hora que ele faz essa pergunta, se eu colocar um N aqui, veja que ele não executa, ele chega ao final da minha estrutura. Então, o enquanto é chamado de pré-teste por conta disso. E o repita, ele vai, querendo ou não, executar pelo menos uma vez a sua estrutura, pois a condição, o teste da condição, fica lá no final dele. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido claro a explicação, que vocês possam ter entendido. Essas são as 3 estruturas de repetição que você pode utilizar em algoritmo e utilizar nos seus programas. Tá ok? Então nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigado.